Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira na nossa resenha literária em algum lugar do jardim, que traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. E a nossa resenha literária, que no início era só conosco, né? Eu convidei o meu querido amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui em Recife. Silvio é uma pessoa impressionante, né? Um memorialista, um homem que se entrega a coisa documental, a pesquisa, conhece livro como ninguém, então nada mais recomendável do que um convite desse que eu fiz a Silvio, ele topou. Estamos aqui com a maior alegria do mundo, a cada semana, trazendo um autor diferente da nossa resenha literária. Eu trago uma obra e o Silvio, no segundo momento, vai trazer a obra dele. Pessoal, hoje estamos aqui na luz de Terezinha Oliveira, dona Terezinha Oliveira, esta grande baluarte das terras campineiras, de Campinas. Esta mulher foi uma espírita extraordinária. Ela é um espírito espírita hoje também extraordinário. Terezinha Oliveira, durante mais de 50 anos de atividades ininterruptas no movimento espírita de São Paulo, foi presidente do Centro Espírita Allan Kardec, a sua menina dos olhos, foi presidente também da USE Campinas, a USE Regional de Campinas, e é uma oradora extraordinária. Fez mais de 2.000 palestras no Brasil e no exterior, sempre convidada em diversos países, e esta mulher deixou 35 títulos por seu legado, a sua obra notável. Não só livros, mas CDs, DVDs com suas palestras. Né? Até 2013 mantinha o seu blog, era uma mulher atuante, moderna também, com as novas mídias, a nova tecnologia. E, como eu falei, desses 35 títulos, ela deixou uma coleção Estudos e Cursos. Né? Então, a flor da literatura espírita, a flor do meu jardim, em algum lugar do meu jardim, dessa semana que eu trago, nesse primeiro momento, é exatamente o título dessa coleção, Estudos e Cursos, Iniciação ao Espiritismo, de Terezinha Oliveira, né? Iniciação ao Espiritismo, que é uma obra muito importante. A querida Terezinha aqui, ela lança a preocupação dela com os jovens, com aqueles que estão chegando na casa espírita pela primeira vez. Então, ela tratava aqui, nesse curso de iniciação ao Espiritismo, exatamente das temáticas das obras de Allan Kardec. Agora, com a sua didática, o seu brilhantismo, era realmente uma facilitadora. Então, pessoal, esse aqui é o volume 1 deste curso maravilhoso, né, dessa coleção Estudos e Cursos, Iniciação ao Espiritismo, onde Terezinha traz como fonte oriunda em Allan Kardec, a fonte kardeciana, temas básicos e com maestria e com a sua didática ela explora. Né? Então, uma obra atualíssima, toda a coleção. Né? Então, fica aqui a nossa lembrança a Terezinha Oliveira, que também foi aquela que descobriu para o movimento espírita Emmanuel Cristiano, não é? Este grande orador de uma seriedade, um homem entregue à filosofia espírita, uma vida de dedicação, tanto assim que a Terezinha Oliveira afirmou que o Emmanuel Cristiano, rapazinho, jovenzinho, chegou no Centro Espírita Allan Kardec já pronto, segundo a expressão dela, já pronto. Tamanho compromisso espiritual com que o Emmanuel Cristiano teve. Né? E eu costumo dizer, brincando, entrevistei até o pessoal de Campinas, né? Eu disse que o Emmanuel Cristiano é como se fosse a Terezinha Oliveira de calças. Então, por quê? Porque como ele está imbuído de tudo que ele aprendeu, bebeu na fonte
nessa linfa pura que foi Terezinha Oliveira, né? Terezinha Oliveira, um beijo na alma, que Jesus te abençoe sempre nos páramos de infinito. Então, em algum lugar do jardim, em algum lugar do meu jardim dessa semana, a flor da literatura espírita que eu trouxe, iniciação ao espiritismo, né? Iniciação ao espiritismo. E eu vou agora, nesse momento, me desconectar aqui rapidinho, não saiam daí, num piscar de olhos, e já começar a conversar com o querido Silvio Mariano, ok? Não saiam daí. Bem, pessoal, como eu falei que era rápido, já me conectei, estou aqui com o meu amigo querido Silvio Mariano, e hoje eu e Silvio, a gente estamos na luz de Terezinha Oliveira, não é? Esta grande baluarte do movimento espírita paulista. E Silvio, boa noite, meu amigo. Boa noite, Bruno, e boa noite a todos os amigos que nos acompanham. O livro da noite de hoje é Estudos Espíritas do Evangelho, de Dona Terezinha Oliveira, essa grande dama. E esse livro eu achei simplesmente fantástico. É um livro, assim, não é de muito aprofundamento, mas nós, de uma maneira geral, que estamos na doutrina espírita, precisamos ter os conhecimentos do Evangelho. Preocupação essa que já teve o próprio Allan Kardec, nas suas obras, de fazer análise do Antigo e do Novo Testamento, dando prioridade mais ao Novo, e, ao mesmo tempo, analisando aquilo que não havia dúvida e nem havia divergência, que era o trabalho moral do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, esse livro eu recomendo a todos, porque ela foi uma grande divulgadora do Espiritismo, e mostrando, porque a gente vê muitas vezes pessoas que não conhecem o Espiritismo, ficam dizendo que o Espiritismo é coisa de Satanás, que não tem nada a ver, e uma série de coisas. E nós, espíritas, estudamos o Evangelho, tem uns que estudam muito mais aprofundadamente. Temos o caso aí de Haroldo, que traduziu o Novo Testamento, e outros, Caibá, Schutel. Então, esses penetraram. Agora, Dona Terezinha, ela conseguiu, num linguajar simples, levar uma mensagem muito delicada e transmitindo grandes informações sobre o Evangelho. É um livro que eu recomendo. Silvio, querido, você falando nessa divulgação dela do Evangelho, e é uma mulher que, na modernidade, fez uso da tecnologia, não era, Silvio? Exatamente. Antes, hoje nós estamos vendo o seguinte: o próprio Chico Xavier uma vez perguntou a um daqueles companheiros dele o que era mídia, que nem Chico Xavier sabia o que era. Os espíritos estão dizendo aqui que vai chegar um momento que a doutrina espírita vai ter uma grande divulgação pelas mídias. E a pessoa tentou explicar a Chico, que também não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, o que era praticamente a mídia, o que poderia ser a mídia, a informação. Mas nós estamos concretizando nesses tempos modernos de hoje o quanto a mídia, vamos dizer assim, tem auxiliado ao espiritismo. Porque antigamente, o senhor falava só espiritismo, veja bem, eu não sou tão velho, mas aqui em Recife só tinha 3 lugares que vendia livro, que era a Federação, a Praça do Diário, lá com uma bancazinha espírita, e uma livraria moderna que ficava ali atrás. Hoje nós encontramos o livro espírita, de uma maneira geral, em tudo quanto é de loja, Amazon e grandes lojas, e, ao mesmo tempo, a gente abre o computador, você entra no YouTube, e exatamente está lá informações magníficas, algumas com consistência, outras sem conteúdo, mas Dona Terezinha utilizou esse processo principalmente para divulgar aquele trabalho que ela tinha interesse de repassar para aqueles que acompanhavam o trabalho dela. Então, ela fez 2 trabalhos magníficos. Um foi sobre a questão da mediunidade, estudando a mediunidade, explicando. E isso são várias aulas que você pode conseguir hoje.
e, ao mesmo tempo, um outro estudo que ela fez também, que foi sobre o Evangelho. Então, lá ela explica, ela vai exatamente na linha do Espiritismo, dividindo aquelas informações que são coerentes com a doutrina, explicando exatamente algumas interpolações que foram acrescentadas ao Evangelho, que você, dentro do bom senso e daquilo que a doutrina nos explica, você vê que não tem nexo. Como é que um espírito vem tentar Jesus, se você não entender por uma questão de uma alegoria, oferecer, você cair daí, eu dou... É uma certa, vamos dizer, o linguajar é simbólico, mas não na maneira literal, que muitas vezes quem lê o Evangelho quer colocar como se fosse aquilo a realidade. Então, Dona Terezinha, ela utilizou muito desse processo, que foram exatamente dentro de uma tarefa mais, vamos dizer, definida, que você encontra no próprio YouTube, vários capítulos sobre o estudo do Evangelho, vários capítulos sobre o estudo da mediunidade. Inclusive, ela faz até uma citação dentro desse estudo que eu achei muito importante, porque você sabe que no movimento espírita tem uma carta aí que realmente houve a carta, porque Chico confirmou que houve essa carta de Públio Lentos, de Jesus, descrevendo, etc. Mas só que nesse meio termo foi alterada. Então, quer dizer, você veja, a gente tem a visão espírita, mas quando ela faz essa análise dessa carta, ela mostra que houve interpolação, que aquilo significa de quem alterou, fazia, vamos dizer assim, possivelmente era católico, da Igreja Católica. Uma mensagem que a gente sabe que existe, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse estudo dela, eu tenho uma grande admiração e eu tenho certeza, porque ela foi uma pessoa extremamente dedicada. Dona Terezinha, ela foi de uma família modesta. O pai dela era espírita e a mãe católica. Relativamente, assim, sem grandes condições econômicas. Com um determinado tempo, mas ela ainda jovem, com 8 ou 10 anos, o pai faleceu. E ela, exatamente, a mãe que era católica, eu não sei se foi por questões assim de necessidade espirituais, de chamar atenção para o caso dela, começou a sentir algumas dificuldades, que ela terminou indo procurar um centro espírita para fazer um tratamento. Como é que vai entrar no centro espírita para tomar um passe, fazer um atendimento fraterno? Chega lá, Dona Terezinha começa a assistir nas palestras, antes de tomar o passe, e vai se absorvendo daquilo e começa a entender que ela já tinha conhecimento. Aquilo para ela não era novidade. Então, ela começa a se interessar, começa a se integrar, vai para o movimento espírita, começa a trabalhar. Lá tinha uma escola, porque era muito comum no interior, diz que era 3 casas que tinham assim, estruturas feito banco. Por exemplo, era muito comum uma pessoa ser do Banco do Brasil, ele ia mudando de cidade, ele às vezes era espírita, chegava naquela cidade, implantava uma creche, implantava alguma coisa. E Dona Terezinha terminou aprendendo datilografia, que era muito comum há tempos passados, tinha que ser escriturário. Com isso, ela aprendeu datilografia, depois estava nessa cidade que ela se mudou para Campinas, prestou um concurso público na prefeitura, passou em primeiro lugar, e ela, exatamente daí em diante, começa a deslanchar. Foi amiga de Divaldo Pereira Franco, que recomendou que a missão dela e o trabalho dela era oratória, que também tem muitas palestras no YouTube dela. Ela fez uma quantidade muito grande de palestras. E Chico Xavier foi também amigo dela. Chico Xavier, aquelas pessoas que vinham lá se consultar com ele, que ele sabia que era lá de Campinas, Chico Xavier mandava que procurasse Dona Terezinha lá em Campinas. Então, essa mulher magnífica, e que os céus hoje devem estar amparando, e eu tenho um grande, vamos dizer assim, amor à maneira como ela se dedicou ao espiritismo.
Meu amigo Silvio, veja bem, a menina dos olhos de Terezinha, né, era o Centro Espírita Allan Kardec, ela com um grupo de companheiros. Queria, se você falasse um pouco nesse trabalho dela, o Centro Espírita Allan Kardec. O Centro Espírita Allan Kardec, ela foi presidente durante uns 8 anos, e ela era uma pessoa muito organizada e deu, vamos dizer, deu um grande impulso a essa instituição. Essa instituição é tão grande, tão bem organizada, que ela tem uma casa editora, que é editora das casas do Grupo Espírita Allan Kardec. E quem fazia parte lá, para você ter ideia, foi aquele grande trabalhador, que nós, na próxima semana, vamos falar sobre ele, Zalmino Zimmermann. Zalmino Zimmermann. Né? Então, Zalmino editava os livros, que é um primor. Ele era juiz federal, e os livros editados por ele eram de uma qualidade impressionante. Porque a maneira como é encadernada, quer dizer, você via que ele fazia aquilo com tanto amor, que ele queria que saísse aquilo num alto nível, que pudesse, vamos dizer assim, atender não só espírita como eu, você e outros, mas também alguns centros de estudo para mostrar o que é que o espírita bem preparado e com responsabilidade tem que fazer pelo espiritismo. Então, essa dona Terezinha foi uma pessoa de grande expressão, respeitada, inclusive eu vi até um depoimento, porque ela foi, vamos dizer assim, secretária do prefeito de Campinas, e o prefeito de Campinas tinha maior admiração por ela, dizendo que dona Terezinha era uma pessoa especial, porque era uma pessoa daquilo que vem, vamos dizer assim, nas características de um verdadeiro espírita. Ela bem preparada, moralmente instruída, procurando contornar as dificuldades, que ele sabe que no ambiente político de administração não é fácil, e ela conseguiu exatamente, vamos dizer assim, contornar e ser respeitada. Ela partiu praticamente aos 82 anos, uma vida dedicada de uma grande beleza. O Silvio, e essa atividade dela como oradora, escritora, monitora de cursos, o Centro Allan Kardec, mas também ela não se furtou, foi uma dirigente também, né, Silvio? Dirigiu a USE de Campinas também, não é? Você veja, além disso, você vê a capacidade dela, porque ela participou de vários trabalhos, ela se preocupava com aquilo que nós conhecemos bastante, que é muitas vezes a desarmonia, por questão de poder, por questão de cada um querer levar o espiritismo à sua moda. Então, ela foi uma pessoa importante nesse movimento, e veja que a própria USE é uma grande instituição de São Paulo. Então, ela é uma pessoa que prestou esse grande serviço e que só temos a agradecer, porque, principalmente, de uma maneira geral, eu sinto o espírito aqui, principalmente em Pernambuco, muito acomodado. Você vê pouco, você vê assim, eu não vejo assim expoentes levando. Qual foi o período áureo aqui de Pernambuco? Foi de Djalma Farias, Pinheiro Ramos. Doutor Pinheiro Ramos, você veja, eu fui muito amigo dele e agradeço até o amor pelos livros, que ele conseguia muita coisa no sebo, livros bons, e livros que dão uma coisa mais. Na realidade, o que nós estamos precisando é ter agora. Isso não se improvisa. Liderança, aquela pessoa fazer aquele algo que tem que ser feito. A gente vê, agora mesmo, essa semana, eu tive a oportunidade de ouvir de Divaldo Pereira Franco, que ele está fazendo 3 livros novos para ser lançado. Então, 94 anos, eu acho que a espiritualidade fica. Vamos fazer, meu filho, vamos trabalhar, porque se os jovens, que podiam dar um bom exemplo, não estão ainda na altura, tem que aproveitar com os velhos mesmo para poder ir tocando frente. Perfeito. Meu amigo Silvio, que satisfação. Silvio, eu me lembrei, eu queria falar isso aqui, porque, inclusive, essas fotos, foi até foto de um trabalho que ela fez. Tem Terezinha Oliveira jovem, bem jovenzinha,
e ela já idosa, né? E ela foi uma mulher na juventude muito bela, né? Exatamente. Como foi uma senhora idosa também, mas o impressionante, Silvio, é que ela não mudou ao longo do tempo a forma do cabelo, o talhe, o mesmo peso, magrinha, não é? É quase a mesma pessoa. Quer dizer, é um espírito de uma elegância espiritual também. É uma mulher extraordinária, faz falta hoje no nosso movimento espírita, não é? Muito, muito, Dá muito. falta. São aquelas grandes damas, né? Silvio, querido, olha, que você, quem descobriu você essa semana, viu? Foi Dona Valéria Pessoa. Um beijo, Valéria, né? Silvio, dê um abraço em nossa amiga Valéria. Não, um abraço para a Valéria e para todos esses amigos que nos acompanham, que é só um estímulo. A gente aqui é o pouco que tem, gosto muito de falar de livros, como o próprio Bruno, quem está sempre conversando, e é isso. Espiritismo é união e trabalho. E preservar até esse legado para trás de todas essas pessoas, né, Silvio? Uma pessoa, quando eu falei que hoje uma pessoa até estudiosa que ia falar sobre Dona Terezinha, ele não conhecia. É uma pena. Ela foi muito conhecida no Sul, mas nós temos a obrigação moral de ver que aquelas pessoas que deram a sua vida, que trabalharam pela doutrina, tornar conhecida até no Nordeste, porque o livro dela continua sendo editado. Todos nós temos dificuldade, às vezes, de querer ter um conhecimento, vamos dizer, não só do Evangelho, ou também da mediunidade. Então, você vai no próprio YouTube e você vê uma base e você diz, mas como é que tinha essa pessoa eu não conhecia? Então, a gente está fazendo esse pequeno trabalho, Bruno. Meu amigo, vamos garimpar isso aí e trazer aqui de pouquinho. E você é um gigante, Silvio. Você é um memorialista nesse campo aí. Amigão, até para a semana. Os Alminos Firme, então, né? Doutor Zalmino, né? Zalmino. Ok, Silvio. Olha aí, já deixamos o aperitivo aqui semana que vem. Meu amigão, abração. Até para a semana.